falar hoje sobre psicanálise também e um pouco dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações de grupos organizados que representam causas e objetivam alguma mudança social, no meio da política e da organização política. Os movimentos sociais são coletivos, mantidos por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentar possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direito. Os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticas, como a ampliação do direito ao voto. Hoje, movimentos sociais baseiam em grande parte nas pautas identitárias, que representam categorias como gênero, raça e orientação sexual. Características dos movimentos sociais. Ao pensar dos movimentos sociais à luz de pensadores da filosofia e da sociologia, é impossível apontar um consenso. O cientista político italiano Gianfranco Pasquino aponta para a impossibilidade de estabelecer-se uma linha conciliatória entre os que tratam dos movimentos sociais, tendo-se em vista um horizonte de pensadores clássicos. Nesse sentido, como exemplos, os sociólogos Max Weber e Durkheim veem nos movimentos sociais a sustentação de uma revolução, a institucionalização de um povo e um novo poder burocrático, até maior coesão social, respectivamente. Por outro lado, temos pensadores ligados ao conservadorismo, como o polimata francês Gustave Le Bon, o filósofo, sociólogo e criminologista francês Gabriel Tattard e o filósofo jornalista espanhol José Ortega e Gasset, que viam nos movimentos sociais um perigo iminente. Para esse grupo, os movimentos sociais, como o movimento de massa, tendem a seguir caminhos irracionais, que perturbam a ordem vigente. Além das divergências, existe uma convergência sobre os movimentos sociais, a constatação de tensões sociais e a iminente ruptura de uma mudança social. De qualquer modo, faz-se necessário perceber que há uma antiga história de tensões que representam grandes movimentos sociais no mundo moderno. Talvez o mais antigo movimento de massa que nós podemos destacar como um princípio de movimento social tenha sido a queda da Bastilha, que marcou a Revolução Francesa em 1789. Foi responsável pela queda da monarquia absolutista francesa. Outro grande movimento de massa que se tornou um movimento social organizado foi o movimento sufragista, considerado parte da primeira onda do feminismo, movimento organizado por mulheres que reivindicavam seu direito ao voto e à participação cidadã na política. A origem dos movimentos sociais. Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionalizaram como coletivos que visavam defender os trabalhadores da exploração patronal, inspirado principalmente pelas ideias marxistas. Nesse sentido, surgiu vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores, das classes sociais mais baixas e movimentos socialistas e anarquistas, que visavam a completa revolução e dissolução da ordem social capitalista. Na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e em clima de polarização mundial causado pela Guerra Fria, novos coletivos, ações e movimentos surgiram por todo o mundo. As pautas dos movimentos sociais passaram a diversificar-se a partir desse momento. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltou-se contra o justo sistema de segregação racial, que garantia privilégios à população branca e retirava direitos da população negra, tratando essa camada como a horta de cidadãos inferiores. As mulheres também se organizaram em coletivo para lutar por seu direito, buscando a liberdade sexual e o tratamento igualitário entre os gêneros. Essa ficou conhecida como a segunda onda do movimento feminista. A população LGBT, também QIA+, também entrou em cena para reivindicar o direito de expressar-se livremente e não ser julgada ou segregada por isso. Um episódio marcado por um espontâneo movimento de massa que gerou um grande movimento social foi o ocorrido no bar Stonewall Inn, em Nova York, e resultou em confronto com a polícia e deu origem à Parada do Orgulho Gay, hoje chamada Parada do Orgulho LGBTQIA+, que ocorre em várias cidades pelo mundo. O mundo passou por severas mudanças a partir da década de 1960, período em que as minorias saíram às ruas para lutarem por seus direitos. A partir daí, vários movimentos sociais começaram a eclodir pelo mundo, sempre em busca de uma organização que visasse a inclusão de pessoas excluídas, sempre se diferenciando de acordo com as especificidades de cada local. No Brasil, um exemplo de localidade na luta social ocorre no Brasil, o movimento
dos trabalhadores sem teto e os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, conhecido como os moradores ou movimentos sem terra. O Brasil é um país que vive, ao contrário dos países desenvolvidos, nunca produziu uma eficaz reforma agrária. O número de pessoas que não têm acesso à terra para o trabalho rural não tem direito à moradia garantida é gigantesco, o que torna a pauta desse movimento uma questão emergente. Por aqui, nesse sentido, tendo em vista as demandas específicas do nosso país, criaram-se movimentos organizados para lutar-se pelas demandas que o nosso povo enfrenta. Como os movimentos sociais funcionam? É impossível estabelecer uma forma única de funcionamento dos movimentos sociais, visto que eles são diversos. Defende pautas distintas e têm diferentes demandas, de acordo com sua localidade geográfica e seu tempo histórico. No entanto, algumas características podem ser elencadas como modos comuns de funcionamento dele. Muitos movimentos sociais eclodem de movimentos e rebeliões de massa, como foi o caso do movimento LGBTQIA+, de grupos do movimento negro, como os Panteras Negras nos Estados Unidos e os movimentos sem terra no Brasil. Eles podem ser constituídos pelos diversos grupos que lutam pela mesma causa, como o movimento feminista, que tem vertente diferente, e o movimento negro, que é formado por um amplo conjunto de coletivos, e o movimento LGBTQIA+. No entanto, cada grupo ou célula desse movimento tem suas formas de organizar-se para promover a militância social. Ele une as pessoas em torno de uma causa comum. Eles visam estruturação social que inclui seus interessados no poder comum que garante seus direitos de cidadãos. Exemplo de movimentos sociais: movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento feminista, movimento antirracista, movimento ambientalista, movimento de união de comunidades perfeitas, como Nós do Morro, e movimento de luta contra a homofobia e transfobia, como o movimento LGBTQIA+. Então, como é que a psicanálise vai analisar isso? Porque a psicanálise também faz uma análise da sociedade, do indivíduo e da sociedade. Então, quando ele analisa o indivíduo, ele também vai analisar o ambiente em que o indivíduo vive. Então, a análise do cidadão não é só uma análise pessoal, é uma análise coletiva também. É por isso que a psicanálise ajuda muito a entender como esses movimentos lutam pelos seus direitos e deveres, né? Porque são minorias, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento sem terra. Então, são grupos que eles defendem uma ideia, né? Eles querem mudanças nessa sociedade e querem que seus direitos sejam respeitados. Então, por isso, a psicanálise pode analisar esses grupos como grupos que foram subjugados e que lutam para adquirir seus direitos que foram esquecidos ou rupiados ou não foram conquistados. Então a psicanálise vai entender esse contexto cultural e social que esse cidadão vive dentro dessa sociedade, para entender também como ele sofre pessoalmente, subjetivamente, com sua doença, né? Isso é uma contribuição da psicanálise nos movimentos sociais, né? Entender a análise desses movimentos e como esses movimentos querem melhorar, né? Querem mudar de vida, querem deixar de ser subjugados, ter seus direitos subreteados, né? Roubados, vamos dizer assim. Então é isso, a psicanálise e os movimentos sociais.